No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Temporada de Furacões, que é um romance da Fernanda Melchor, publicado originalmente em 2017 e que foi publicado aqui no Brasil em 2020 pela editora Mundarel com tradução do Antônio Cherchenesky. Antes de eu falar do livro em si, é preciso dizer uma coisa. Eu gostei muito dessa leitura e daí, como só ia acontecer quando eu gosto de determinado livro, eu fiz muitas anotações e gostaria de, enfim, trazer vários detalhes dessas anotações aqui para vocês. Eu fiz várias conexões ao longo da minha leitura aqui deste livro e exatamente por conta disso eu estou aqui com as minhas folhas. Então eu vou ficar sempre conferindo aqui para ver se eu falei tudo aquilo que eu pensava falar. Mas enfim, a narrativa aqui de Temporada de Furacões se passa em La Matosa, que é um lugar, uma cidadezinha que foi praticamente destruída por um furacão em algum ponto remoto do passado. E como só ia acontecer em livros da literatura latino-americana, La Matosa é um lugar marcado pela miséria, pela falta, porque em La Matosa não existe saneamento básico, não parecem existir muitas escolas ou hospitais e os poucos estabelecimentos que existem ali nessa cidadezinha em seus arredores geralmente são ou bordéis ou bares. Mas enfim, e além dessa falta, além dessa miséria, La Matosa também é uma cidadezinha marcada pela negligência do Estado, porque o governo se aproveitou da destruição causada pelo furacão do passado para simplesmente abandonar a cidade à própria sorte e construir uma rodovia ligando a capital ao interior, e essa rodovia passa por La Matosa, de modo que a cidade parou no tempo porque se tornou um lugar de passagem. E as pessoas que ficam ali não trabalham, e quando trabalham é sempre com alguma coisa ligada ou ao tráfico ou à prostituição, que muitas das vezes parecem ser ali lados de uma mesma moeda. Então essa é uma cidade abandonada à própria sorte e por isso é uma terra sem lei, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, de modo que várias formas de violência condicionam e estruturam as relações que se estabelecem entre os moradores desse lugar. Exatamente por isso todo mundo parece se odiar mutuamente, ainda que existam ali alguns bons sentimentos no meio disso tudo, só que mesmo esses bons sentimentos, eles vêm à tona, na maioria das vezes, de um jeito negativo. Nesse sentido, ao longo dessa leitura, enfim, depois eu acabei lendo um livro chamado Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, para o qual, inclusive, já há vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Mas naqueles contos eu percebi exatamente a mesma coisa. São poucos os sentimentos positivos e quando eles existem, eles acabam vindo à tona de uma maneira completamente deturpada. Mesmo as relações familiares, que seriam relações de afeto, acabam aparecendo de uma maneira um pouco estranha nos contos daquele livro. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, veja lá o vídeo que eu comento disso com um pouco mais devagar. Mas enfim, o fato é que essa lógica da violência e dos mecanismos a partir dos quais essa violência de gênero, de raça e de classe se perpetua, faz com que o livro trate de temas ligados, por exemplo, ao racismo, ao machismo, à homofobia, à transfobia, ao abuso sexual e mesmo a práticas como, por exemplo, a zoofilia, o estupro, inclusive existe mais de um estupro coletivo acontecendo aqui em determinados momentos do romance, e a pedofilia. E tudo isso é não só legitimado, mas também normalizado por essa cultura de violência, que é também uma violência que parte do próprio Estado por conta dessa sua omissão. E eu falo aqui em uma cultura de violência no sentido mesmo de uma cultura que justifica a violência, mas também de uma violência que é cultivada naquele espaço cheio de famílias disfuncionais, etc. De modo que os moradores de La Matosa
nem fazem questão, por conta dessa cultura de violência, eles nem fazem questão de esconder os próprios preconceitos ou a violência que faz parte do cotidiano, porque tudo isso é muito normal nessa cidade. E esse cenário devastado, atravessado pela miséria, pela violência e pelo medo, me fez lembrar bastante dos romances da Ana Paula Maia, que é a minha autora brasileira contemporânea favorita. Existe uma playlist aqui onde eu já fiz comentários sobre todos os livros dessa autora, com exceção do primeiro. Eu vou deixar o link para essa playlist lá embaixo, caso você se interesse, veja lá, para entender por que eu fiz essa relação entre este livro e os romances daquela autora. Mas enfim, ao longo dessa leitura eu também me lembrei bastante de Comala, que é a cidadezinha onde se passa Pedro Páramo, que é um romance do Juan Rulfo, para o qual já existe vídeo por aqui também, e o link vai estar lá embaixo. E eu me lembrei também de Santa Teresa, que é a cidade, que é um dos espaços onde se passa lá o 2666, que é aquele romance monumental do Roberto Bolanho, para o qual ainda não existe vídeo por aqui, mas assim que eu terminar de ler o livro, eu farei o vídeo. De modo que este livro aqui, O Temporário de Furacões, ele se filia a um processo de construção de uma geografia muito comum na literatura latino-americana. Por exemplo, eu me lembrei também do lugarejo onde se passam as ações lá de A Cachorra, que é um romance que eu li no começo deste ano, que também se passa ali em uma região litorânea, mas marcada por esse abandono, marcada por esse estado de ruína social e arquitetônica mesmo. Mas aqui, para além desses aspectos mais físicos, existe também toda uma aura mística que aparece graças às superstições que orientam a vida dessas pessoas e as dinâmicas que se estabelecem nessa sociedade retratada aqui pela Fernanda Melchor. E esse caráter místico, aliado a um cotidiano de uma cidade abandonada, acaba fazendo com que o tempo em La Matossa seja regido por uma lógica circular, como a lógica do mito, por exemplo, e essa lógica circular faz com que tudo se repita. Então é como se existisse aqui uma maldição que faz com que o destino dos filhos repita a tragédia dos pais, ou o destino das gerações mais novas repita as tragédias que se abateram sobre as gerações mais velhas. E por falar pensando nesse tempo circular, a circularidade é algo determinante para a estrutura dessa narrativa, e inclusive essa circularidade justifica mesmo o título do romance, porque em cada capítulo existe um movimento pendular e circular entre o presente e o passado, como se cada capítulo girasse sobre o próprio eixo, sem um núcleo definido de início, e a cada movimento mais detalhes da trama são revelados ao leitor, quase como se o narrador, ou como se os narradores estivessem dissecando os personagens e as motivações que eles têm, né, pensando nessa questão da circularidade. Outra coisa interessante sobre essa estrutura circular é que ela faz com que tudo aqui se pareça com uma conversa entre os moradores de cidade pequena. E como o leitor não pertence àquela realidade, de início a gente não sabe quem é quem. A gente não consegue distinguir de quem são as vozes que estão contando essa história pra gente. Parece que nós estamos ali na penumbra, a gente só consegue ir ouvindo os sussurros desses personagens, até que em dada altura do campeonato essas vozes vão se tornando mais reconhecíveis, digamos assim. E é aí aquela coisa, como esses personagens se conhecem, como eles sabem tudo da vida uns dos outros, como só ia acontecer nessas cidadezinhas, eles não se dão ao trabalho de explicar, por exemplo, de quem que eles estão falando. Então, a gente é que vai se intrometendo no cotidiano dessas pessoas, a gente é que vai pegando esses trechos meio desconexos dessas conversas, só que esses trechos eles logo passam a fazer sentido conforme a gente se familiariza com todo esse ambiente.
A circularidade faz também com que algumas coisas se repitam, mas sempre a partir de ângulos e pontos de vista diferentes, de modo que o texto ele fica meio febril, vertiginoso, conforme arrasta o leitor para o centro daquilo que está sendo narrado, como nesse movimento mesmo dos furacões do título. E esse virtuosismo formal cria algumas imagens que são muito interessantes para demonstrar quem são esses personagens e o que está por trás daquilo que eles fazem, porque esse é aquele tipo de texto que exige alguma paciência, já que os segredos que se estabelecem entre esses personagens, eles vão sendo revelados bem aos poucos, bem paulatinamente, então não adianta você ter pressa para ler esse romance aqui, porque as coisas, não que o ritmo do texto, da leitura, seja parado, mas existe esse acúmulo de informações que vai se dando de maneira bem paulatina, e daí quando você chega do meio para o final, essas informações todas é que começam a se conectar de maneira cada vez mais visível. Além disso, pensando ainda nessa forma do romance, cada capítulo é composto por um único parágrafo que vai se dilatando, vai incorporando as vozes do narrador e dos personagens, e com isso existe um diálogo muito forte com a oralidade. E mais, essa oralidade ela é meio fantasmática, já que de início, como você não entende o que de fato aconteceu com aqueles personagens, o que de fato aconteceu ali em La Matossa, e como você nem tampouco sabe a quem pertencem aquelas vozes, em quem você pode confiar dali, parece que você está entrando em um lugar meio assombrado, o que novamente me fez lembrar lá de Pedro Páramo, com aquela cidade na qual os fantasmas representam um passado que se recusa a passar, e isso, enfim, é algo muito importante para a gente entender a articulação daquele romance, e me parece que isso se mantém verdadeiro quando a gente pensa aqui na estrutura de Temporada de Furacões. Então, esses furacões do título, pensando especificamente nesse ponto do texto, esses furacões eles já evocam essa noção de uma força da natureza que destrói com violência tudo aquilo que pode representar algum tipo de organização humana. O furacão ele acaba com as cidades, ele vira tudo de cabeça para baixo, ele desorganiza as coisas, ele expõe aquilo que representa as ruínas e que, portanto, deveria ficar ali oculto, etc. Então, ele apodrece as coisas, ele corrói tudo aquilo que estrutura um determinado lugar. E no romance, essa violência da natureza dos furacões se traduz em uma narrativa circular, em uma narrativa violenta, principalmente nesses trechos mais explícitos sobre estupro, sobre pedofilia, sobre zoofilia. Então, é uma narrativa agressiva nesse sentido. Além disso, trata-se aqui de uma narrativa bastante densa, bastante verborrágica, pantanosa, pensando nesse tragar o leitor, e muito digressiva. Por isso, nesse livro, as vozes se confundem conforme o presente e o passado vão se misturando. Só que, curiosamente, apesar de toda essa confusão, as coisas vão ficando cada vez mais nítidas para o leitor, mesmo naqueles momentos em que parece que a autora se esqueceu do fim principal que conduz todo o enredo. E agora que eu falei um pouquinho sobre o título e sobre a estrutura do romance de maneira geral, eu vou falar um pouco sobre a segunda epígrafe do livro, que é uma epígrafe que aponta para a confusão entre a realidade e a imaginação, porque a epígrafe nos mostra que o real pode ser imaginário, assim como a imaginação pode determinar, pode moldar a realidade. Diz a epígrafe: alguns dos acontecimentos aqui narrados são reais, todas as personagens são imaginárias. Quem escreveu isso foi o Jorge Ibargüengoitia, ou algo que o valha, e essa epígrafe ela foi retirada de um romance dele chamado As Mortas, que inclusive foi um romance que eu li enquanto eu estava na graduação, e basicamente esse romance ele se liga muito com o que a gente tem aqui em Temporada de Furacões, porque ele fala basicamente de duas irmãs
que comandam um prostíbulo em uma dessas cidadezinhas perdidas no rincão do México. O caso que vai ser narrado no romance As Mortas, ele é um caso real e ele mostra bem a relação entre a prostituição, a violência e a política. Mas enquanto em As Mortas todo esse tema é tratado com um tom bastante realista em várias passagens, aqui em Temporada de Furacões, esse realismo ele aparece de maneira um pouco mais diluída, digamos assim. E essa diluição do realismo não só gera uma estrutura fractal, mas também acaba gerando uma articulação da linguagem bastante específica e que se adequa bem ao estado de ruína social que aparece aqui em La Matosa. Então, se a gente pensa no realismo como aquela estética que surge ali com a consolidação da burguesia, pensar em um realismo diluído pressupõe também pensar nessa burguesia que foi se desfazendo, nessa cidade aos moldes da burguesia que foi aos poucos se desfazendo com o tempo. Né? Essa falência do realismo é também uma falência da linguagem e uma falência da própria sociedade que essa linguagem representaria. E outro livro do qual me lembrei bastante, conforme eu fui lendo aqui o Temporada de Furacões, foi um romance da Laura Restrepo que eu li no ano passado e para o qual já há vídeo por aqui, eu vou deixar o link lá embaixo, que é um romance chamado Os Divinos, que trata de um crime terrível envolvendo uma criança, e esse crime aconteceu de fato, e naquele livro a Laura ela investiga os antecedentes do criminoso, que era uma pessoa acima de qualquer suspeita, enfim, ele vinha de uma boa família, etc, etc. Só que ao fazer isso, ao investigar essas raízes do crime, digamos assim, a autora demonstra que a própria sociedade permite que crimes dessa natureza aconteçam. E eu fiquei com essa mesma impressão ao ler aqui o Temporada de Furacões, por conta do modo como a sociedade aparece aqui representada. Além disso, em ambos os romances, nós temos várias vozes que se revezam para tentar esclarecer os eventos que antecederam o crime, mas ao mesmo tempo, em ambos os romances, não aparecem as vozes nem da vítima, ou nem das vítimas, e nem dos criminosos. E por outro lado, enquanto os divinos, em Os Divinos, a presença do criminoso se faz sentir mesmo quando ele está ausente, em Temporada de Furacões, é a vítima que aparece quase como uma sombra, quase como uma neblina que se espalha por todos os cantos da narrativa e por todos os cantos dessa cidadezinha. E é nessa cidadezinha, abandonada por Deus e pelo Estado, que 5 meninos vão, e isso aparece logo no primeiro capítulo do livro, que 5 meninos vão encontrar um corpo em avançado estado de decomposição, boiando em um rio. O cadáver é de uma mulher que herdou a fama de feiticeira da mãe e que por isso é conhecida simplesmente como a Bruxa de La Matosa. E por sinal, o fato de a mãe e a filha serem bruxas demonstra muito bem aquele tempo circular na qual as coisas se repetem, como eu disse antes. Tanto é assim que existe, por exemplo, aqui um outro personagem cujo destino parece apontar também para o mesmo fim trágico dessa tal Bruxa de La Matosa, como se ele fosse dar continuidade a essa, como dizem aqui em dado momento, dor pungente que se nega a se dissolver, e isso está logo no finalzinho do romance. Então, assim como a filha, de certa maneira, replica o destino da mãe, esse outro personagem parece que irá replicar o destino, irá continuar o destino dessa Bruxa de La Matosa. E uma coisa muito interessante é que tanto a filha quanto a mãe, elas não são nomeadas, o que aponta para toda uma discussão sobre a identidade que se reforça quando a gente pensa que outros personagens são chamados de diferentes maneiras. Então, nós estamos falando aqui de uma realidade na qual as identidades são movediças a ponto de ora se anularem, como no caso dessas duas bruxas, ora se multiplicarem, como nos vários apelidos
que alguns personagens acabam recebendo. Então essa questão da identidade também é muito importante para entender como o romance aqui se articula. E uma coisa muito curiosa de se observar é o modo como esse cadáver é descrito em pontos-chave do texto, né, em pontos-chave do romance. Então, por exemplo, eu vou ler aqui alguns trechos só para mostrar isso melhor. Entre as páginas 17, 18 e 19, existe uma descrição muito interessante, é a primeira descrição do cadáver e diz o seguinte: a brisa quente carregada de urubus etéreos contra o céu quase branco e de uma pestilência que era pior do que um punhado de areia na cara, um fedor que dava vontade de cuspir para que não descesse até as tripas e que tirava a vontade de seguir adiante. Mas o líder apontou para a margem do barranco e os 5, de 4 sobre o mato seco, os 5 apinhados em um só corpo, os 5 cercados por moscas verdes reconheceram enfim o que assomava sobre a espuma amarela da água. O rosto putrefato de um morto entre os juncos e as sacolas de plástico que o vento empurrava da estrada, a máscara preta que fervilhava como uma miríade de cobras negras e sorria. Esse é o fim do capítulo 1. E daí o capítulo 2 começa exatamente assim: chamavam-na de bruxa. Então perceba que de início nós estamos diante ali simplesmente de um corpo sem qualquer identidade. Mas o modo de identificar esse corpo também esconde a real identidade dessa mulher que está ali morta, né? Porque a maneira de identificar essa mulher é simplesmente chamavam-na bruxa. Então existe essa noção da identidade muito forte desde essa primeira descrição do corpo. E daí na página 37 existe um outro trecho em que é dito o seguinte: espantoso, disse o povo, porque quando os moleques encontraram o corpo, este já estava todo inchado e os olhos tinham saído e os animais comeram parte do rosto e parecia que a pobre louca sorria. E daí na página 54 existe uma outra descrição que diz: fazia poucas horas tinham encontrado o cadáver da bruxa em um canal de irrigação perto do engenho, com o pescoço cortado e a carne já podre e bicada pelos urubus. Tão horrível que o comandante Rigorito não conseguiu aguentar de náusea. E daí me chamou muita atenção o fato de que a descrição desse cadáver sempre aponta para uma morte violenta, uma morte que desfigurou essa mulher. E mais, essas descrições apontam também para uma natureza que corrói aquilo que foi deixado para trás pela ação humana, o que remete aos furacões aqui do título do romance. E pensando na presença dessa bruxa em um romance com uma estrutura tão caótica, eu recupero aqui o que diz um estudioso chamado Stuart Clark, nesse livro chamado Pensando com Demônios, a ideia de bruxaria no princípio da Europa moderna. Enfim, para esse autor, a bruxaria deve ser entendida não só em seu aspecto social e cultural, mas a bruxaria também deve ser entendida como uma categoria de linguagem que cria um signo sem referentes no mundo empírico, regido por uma lógica cartesiana. O que eu quis dizer com isso? A bruxaria, ela rompe com qualquer critério realista de representação do pensamento, já que os poderes de uma bruxa, eles extrapolam qualquer noção de realidade. Para falar de bruxaria, é preciso falar também de um contexto no qual a bruxaria seja entendida como algo possível. E para fundamentar isso, o Stuart Clark ele recorre a um outro estudioso chamado Malcolm Crick, e daí na página 35 aqui do livro, citando este Malcolm, o Stuart Clark coloca aqui: a identidade bruxa é apenas uma em um quadro que contém outras pessoas com características diferentemente especificadas. Poderíamos dizer que lidar com a bruxaria como um problema isolado seria como alguém não familiarizado com o jogo de xadrez observar uma série de movimentos e depois escrever um livro sobre bispos. A questão é que o bispo não pode ser entendido à parte do, na verdade, existe apenas em virtude do sistema todo de definições e regras que constituem o xadrez. Em termos socilianos, o valor do bispo, ou seja, da bruxa,
deriva de todas as outras peças que o bispo ou a bruxa não é. Ele não tem qualquer significado isoladamente. Uma gritante demonstração do modo com que a antropologia é uma espécie de investigação da natureza de identidades semânticas, né? Então, eu achei esse trecho muito interessante para pensar aqui sobre o Temporada de Furacões, porque é exatamente isso que nós temos aqui. Não por acaso, a Fernanda Melchor ela escolhe narrar essa trama não pelo olhar da própria bruxa, ou a partir de uma única perspectiva completamente distanciada de um narrador onisciente em terceira pessoa. No romance, as vozes desses personagens elas se misturam e com isso a autora cria uma realidade na qual a bruxaria existe de fato. A bruxaria ela pode interferir diretamente na vida das pessoas. E daí, na página 152 do romance, existe um trecho bastante elucidativo para pensar em como essas pessoas aqui de La Matosa entendiam essa bruxaria inserida no cotidiano, não só a bruxaria, mas também essas questões mais místicas inseridas ali no cotidiano. E daí, na página 152, é dito o seguinte: essa gente que por acreditar em bruxaria acabava sob controle de forças obscuras, das legiões de demônios e fantasmas soltos pelo mundo, espíritos malignos que só ficavam esperando que lhes permitissem entrar com pensamentos ímpios, com rituais de feitiçaria e crenças supersticiosas que desgraçadamente abundavam naquela terra, devido às raízes africanas de seus habitantes, aos costumes idólatras dos índios, à pobreza, à miséria e à ignorância. E essa ideia de que a crença em bruxaria deriva desse ambiente miserável, desse ambiente ignorante, etc, etc, isso me fez lembrar algo que eu disse lá no meu vídeo sobre Água Funda, da Ruth Guimarães. Naquele vídeo, eu citei um texto do Antônio Cândido, no qual ele está falando de literatura e subdesenvolvimento. E naquele texto, o Antônio Cândido diz que é muito comum a gente ver, por exemplo, na América Latina, esse apelo ao realismo fantástico, esse apelo ao maravilhoso, porque é como se, uma vez que as instituições sociais falharam, né, esse suporte do Estado falhou, uma vez que isso acontece, é preciso encontrar outras explicações para os fenômenos naturais do mundo. Então essas outras explicações, elas extrapolam o limite do real e partem para o maravilhoso. Então veja, esse ambiente empobrecido, esse ambiente miserável aqui de Temporada de Furacões é um ambiente propício para o surgimento dessa crença tão forte na influência da bruxaria na vida dessas pessoas. Então acabei fazendo essa associação. Eu vou deixar lá certinho embaixo na descrição desse vídeo o link para o vídeo sobre Água Funda e vou deixar também os nomes, as referências bibliográficas que eu for citando aqui nessa minha fala ao longo deste vídeo. Mas enfim, diante dessa realidade tão empobrecida, etc, etc, ao longo dos 2 primeiros capítulos, a gente percebe que, enquanto a bruxa-mãe tinha virado quase uma figura folclórica em La Matosa, então os adultos a respeitavam, as crianças tinham medo quando ela passava pela rua, a bruxa-filha, que é essa que aparece morta no início do romance, ela era quase uma Geni ali de La Matosa. Então, se por um lado, Geni é aquela personagem da música Geni o Zeppelin do Chico Buarque, mas enfim. Então, por um lado, a bruxa que aparece morta, ela era procurada pelas pessoas ali de La Matosa. Ela era procurada, por exemplo, pelas prostitutas em busca de ervas abortivas, pelas jovens em busca de feitiços para amarrar ali os seus pretendentes. E ela era procurada também pelos homens da região que frequentavam a sua casa em busca de sexo e drogas, porque essa bruxa ela promovia várias festas, nessa bruxa filha, e essas festas eram regadas a muito sexo, a muitas drogas, etc. Mas, por outro lado, essa personagem, que é o epicentro do livro, já que tudo gira em torno da presença ou da ausência dessa bruxa na vida dos outros personagens,
essa personagem também é vilipendiada, ela também é execrada, ela é chamada de filha do diabo mesmo por aquelas pessoas que a procuram. Então, a presença dela é importante também para revelar toda a hipocrisia que sustenta essa sociedade de Lamatossa. E exatamente por causa dessa posição ambígua de ser condenada, mas de oferecer um porto seguro àquelas pessoas, desempenhando uma função que deveria ser a função do Estado, por exemplo, pensando nessas mulheres que vão procurá-la para conseguir alguma cura, etc, etc, a bruxa de Lamatossa funciona quase como se fosse ali um bode expiatório da cidade. E isso exemplifica muito bem o que os autores deste livro chamado História da Bruxaria, e esses autores são o Jeffrey Russell e o Brooks Alexander, enfim, em dado momento aqui deste livro, na página 136, eles estão comentando sobre a função social da bruxaria, né? E eles dizem que essa função social da bruxaria se liga à necessidade inconsciente de acusar e responsabilizar alguém pelos infortúnios da vida cotidiana. Se um indivíduo é impotente, por exemplo, é menos embaraçoso para ele e melhor para a sua autoimagem se puder culpar um feiticeiro. Se lhe morre uma vaca ou se cai doente com disenteria, é mais prudente incriminar uma bruxa do que imprecar contra Deus. A bruxaria transforma culpa em desgraça, partindo de uma forma abstrata e inescrutável para uma força identificável, punível e individualizada. Se Deus ou destino causou alguma doença a alguém, não há meios para revidar, mas se a responsável for uma bruxa, poder-se-á rechaçá-la ou neutralizar-lhe o poder. Se for possível prendê-la, julgá-la, executá-la, o poder dela malogrará e o indivíduo terá sua boa fortuna restabelecida. Essa crença ajuda a explicar o grande número de execuções. Matar a bruxa é a única maneira de garantir que ela não volte para armar a sua vingança mágica. Né? Então veja que me parece que essa condição aqui de bode expiatório é muito vivenciada pela bruxa de Lamatossa por aquilo que os outros personagens vão falando direta ou indiretamente dela. E já que eu estou citando esses vários estudiosos, esses vários textos, eu vou aproveitar para indicar mais 3 textos que, de certa maneira, iluminam passagens interessantes aqui deste romance, ou pelo menos, enfim, me fizeram ficar bastante pensativo em relação a algumas das discussões que a Fernanda Melchor mobiliza aqui neste seu livro. Por exemplo, a bruxa aqui de Lamatossa, como eu disse, que é essa que aparece morta no rio, como eu disse, ela promovia ali algumas festas, e essas festas eram regadas a sexo, drogas e música, porque essa bruxa gostava muito de cantar. Essas festas funcionam na narrativa de Temporada de Furacões mais ou menos como os sabás das feiticeiras, que eram, enfim, as supostas reuniões secretas de bruxas, etc. E durante a Idade Média existia uma crença muito forte na existência desses tais sabás. E daí, esse historiador francês chamado Jean Delumeau, neste livro chamado História do Medo no Ocidente, na página 552, ele diz que durante a Idade Média acreditava-se que os sabás eram ritos milenares e liturgias ordenadas tendo em vista a fertilidade, com danças, banquetes e desrecalques eróticos. E esses desrecalques estão presentes aqui também neste livro. Né? E daí mais para baixo ele diz que essas bruxas se reuniam não mais em porões, mas em campos afastados. Então veja, por essa associação entre as festas dessa bruxa aqui e os sabás das feiticeiras, que é, enfim, um tipo de encontro que habita o inconsciente coletivo, digamos assim, das pessoas, os frequentadores da casa da bruxa de Lamatossa acabam sendo muito mal vistos pelo resto da cidade, tanto que a prima de um deles vai usar essas visitas para sujar a imagem do rapaz junto ao resto da família, como se o fato de se envolver com uma bruxa fosse uma prova de que ele não é boa gente. E é curioso perceber que, enquanto a bruxa-mãe era viva,
a casa era um espaço predominantemente feminino, mas isso acaba se invertendo depois que a filha assume o lugar da mãe, e daí, por conta dessas festas, essa casa ela se torna esse ambiente predominantemente masculino. E daí, veja bem, aqui nessas festas existe esse desrecalque erótico, né? Como o Delumeau coloca nesse trecho, e mais, ele diz que essas bruxas elas se reuniam em campos afastados. E curiosamente a casa da bruxa ela ficava em um ponto afastado de La Matosa, então existe também essa coincidência. E eu falei agora há pouco da mãe dela, né? Essa mãe vivia em conflito com os fazendeiros e com os trabalhadores de um engenho local ali próximo de La Matosa, porque essas pessoas queriam invadir a casa, né? As terras dessa bruxa, que, como eu disse, essa casa ficava em um ponto um pouco mais afastado da cidade. Além disso, em vários momentos os narradores aqui mencionam que um dos personagens queria ir trabalhar em uma empresa que iria abrir próximo ali de La Matosa. Ou seja, a presença desse engenho e dessa indústria que vai abrir ali logo em seguida, esses dois elementos acabam alterando a noção de trabalho e os modos de produção desse lugar que estavam, enfim, se modernizando, né? Então, esse engenho e essa indústria, de certa maneira, apontam para essas mudanças na organização social. E isso me fez lembrar do que disse a Silvia Federici aqui em Caliban e a Bruxa, enquanto ela afirma que, primeiro, que a caça às bruxas do século XVI coincide com a consolidação do processo de expansão capitalista, e segundo, ela diz também que essa expansão teve consequências, sobretudo no campo, tanto que não por acaso as mulheres mais perseguidas e mais acusadas de bruxaria ao longo do século XVI eram mulheres pobres e camponesas, tal qual as bruxas aqui de La Matosa, que vivem nesse lugar um pouco mais afastado da cidade e são muito pobres. Elas fazem aquelas consultas ali para poder, enfim, sobreviver, já que não são muitas as opções de trabalho ali naquela região. E o terceiro texto que eu gostaria de mencionar para vocês, né? O primeiro foi lá o do Jean Delumeau, o segundo foi aqui o da Silvia Federici, e o terceiro é um artigo do Ramon Grossfogel. Eu vou deixar certinho o nome desse artigo lá embaixo, que é um nome muito grande, mas enfim. E nesse artigo, o Ramon Grossfogel diz que o período de caça às bruxas durante o século XVI corresponde ao momento de consolidação do privilégio epistêmico dos homens ocidentais. E daí ele cita como exemplo a noção cartesiana do penso logo existo. Porque o Grossfogel diz o seguinte: este eu que se coloca no centro da existência, ele só pode assumir essa posição porque ele exterminou e ele conquistou tudo aquilo que era o não-eu, as mulheres e os povos não europeus, quando a gente pensa, por exemplo, na caça às bruxas, que aconteceu na Europa, mas também quando a gente pensa nas grandes navegações, nas explorações, etc. e tal. Então, nesse processo de destruição do não-eu, deste eu que não pode se colocar nessa posição de centro da existência e falar penso, logo existo, nesse processo de destruição deste não-eu, toda forma de conhecimento desviante, toda forma de conhecimento que fugisse daquilo estabelecido por esse padrão do homem cartesiano, que é esse homem ocidental, branco, europeu, etc., né? Todo conhecimento que foge desse campo epistêmico muito privilegiado, todo esse tipo de conhecimento é não só inferiorizado, mas também destruído. Então, a morte das mulheres na fogueira, durante a Inquisição, por exemplo, é uma forma também de acabar com o conhecimento que elas tinham e com a ameaça que elas representavam a essa nova organização do Estado. Como eu disse para vocês aqui, a bruxa de La Matosa, que aparece morta, ela tem uma função ali que seria uma função do Estado, que é amparar
aquelas pessoas de uma maneira ou de outra. Então, como esse Estado ele está se reorganizando, como a lógica capitalista está chegando com mais força ali em La Matosa, isso acaba contribuindo para a morte desta mulher. E, finalmente, em vários dos textos que eu fui lendo sobre bruxas e sobre o diabo, porque recentemente eu dei um mini curso falando sobre essas duas figuras, em vários desses textos que eu fui lendo, os autores sempre frisavam que, segundo o imaginário popular, durante os tais sabás, as bruxas beijavam o ânus do diabo. Inclusive, existe um filme, que é um documentário de terror, digamos assim, muito bom, vou deixar o link para ele certinho lá embaixo, chamado Haxan, ou Algo que o Valha, que fala sobre a história da bruxaria, e nesse filme aparece isso de maneira muito explícita, enfim, então é um filme que eu recomendo que você assista caso você não conheça. E ele tem disponível legendado aqui no YouTube, blá blá blá. Né? Mas enfim, então tanto nesse filme quanto nos textos teóricos que eu li, existe essa noção que habita o imaginário popular de que durante os sabás as bruxas beijavam o ânus do diabo. E essa imagem, ela aparece em Temporada de Furacões, de certa maneira, quando a gente pensa, por exemplo, na aversão que um determinado personagem sente quando outro homem faz uma proposta indecorosa para ele. Daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente do que se trata isso. Então acabei fazendo essa associação. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo personagem, ele traduz bem algo que aparece em todos os outros personagens masculinos do livro, ou na maioria dos personagens masculinos aqui deste livro. Porque a gente percebe que essa violência, esse machismo deles é fruto direto desse espaço social hostil que eles ocupam. E essa violência aumenta ainda mais porque eles não sabem lidar com as suas vontades, e que essas vontades, enfim, são vontades que eles tentam a todo custo reprimir. E, por sinal, isso vai ser algo determinante também para a morte da bruxa, assim como essas mudanças sociais que eu fui comentando agora há pouco. Exatamente por isso, por essa, digamos assim, por essa contradição entre ter algumas vontades e tentar reprimi-las a todo custo, nessa realidade aqui, a masculinidade ela se confirma por meio do sexo, tanto que existem pelo menos 2 referências a estupros coletivos, e em pelo menos uma dessas referências, em pelo menos um desses estupros, fica claro que o crime aconteceu para confirmar a masculinidade dos envolvidos. Então, segundo essa lógica, os homens eles até poderiam se relacionar uns com os outros, desde que, primeiro, ninguém soubesse, segundo, fosse algo apenas sexual, então a esfera afetiva e amorosa fica de fora, e terceiro, se eles pensassem em mulheres durante os atos sexuais. Então, é muito interessante pensar a mentalidade desses sujeitos aqui a partir dessa noção do machismo e da violência. Além disso, essa masculinidade que estrutura e que organiza a sociedade de La Matosa acaba fazendo com que, de certo modo, todos os homens sejam cúmplices desse crime. Não por acaso, a própria polícia, que é corrupta e que está diretamente envolvida com os traficantes dessa região, a própria polícia se aproveita da morte da bruxa, já que, segundo alguns boatos que circulam pela cidade, na casa dessa mulher havia muito dinheiro escondido, então os policiais tentam encontrar esse tal tesouro da bruxa. Com isso, a autora acaba fazendo com que essas mulheres violentadas aqui, dentre as quais está a bruxa que foi assassinada, essas mulheres elas acabam representando as vítimas reais de toda uma sociedade, de modo que, por mais que a técnica narrativa da autora não seja uma técnica realista, essa vertigem do texto, ela reflete a vertigem da própria sociedade que se aproxima disso que está sendo aqui representado. Então, por mais que a técnica narrativa mobilizada pela autora seja uma técnica que não tenha um fundo realista, ainda assim existe essa preocupação
política com a realidade. Por mais que a gente esteja aqui acompanhando essa investigação policial que tenta descobrir o que aconteceu para que essa bruxa fosse assassinada, e nesse sentido, cada capítulo desliza da primeira para a terceira pessoa do discurso, conforme a gente acompanha os depoimentos das pessoas que direta ou indiretamente estão envolvidas com o assassino da bruxa. Mas enfim, apesar de nós estarmos acompanhando essa investigação policial, a gente também percebe que essa polícia ela não é confiável nessa história aqui. Mesmo porque, como eu disse, o Estado ele se ausentou completamente de La Matosa. E por isso, mesmo a opressão que existe entre esses personagens é uma opressão horizontalizada. Cada personagem é quase um fantasma que persegue os outros, que causa pesadelos, que assombra os demais. E cabe ao leitor, então, ir observando isso tudo e ligando as pontas que esses depoimentos deixaram soltas. E é claro que isso exige alguma paciência, mas no fim das contas vale a pena, né? E pensando nesse Estado que se ausenta, quem são então essas pessoas que estão ali representando teoricamente o Estado, mas que por outro lado estão diretamente envolvidas com o crime organizado, com a prostituição e etc. Né? Então pensar na representação da polícia aqui, dessa força policial aqui no romance, também é algo que gera discussões interessantes. E esses depoimentos que a gente vai acompanhando a cada capítulo, eles acabam revelando um painel de personagens que sempre acabam tendo algum ponto de contato entre si, ainda que muitas vezes eles não tenham qualquer relação mais direta com a bruxa, mas sim com aquele que supostamente a matou. E eu digo aqui supostamente porque os depoimentos que apontam para a culpa desse rapaz não são muito confiáveis, pelo menos de início, e daí você vai ter que ler para saber como isso se resolve. Porque esses depoimentos eles não são tão confiáveis no início, porque eles partem de pessoas que não têm uma boa relação com esse suspeito e que, portanto, podem estar tentando incriminar o rapaz de alguma maneira. Mas, enfim, como a graça do livro é ir descobrindo esses detalhes bem aos poucos, eu vou falar aqui de algumas coisas sem revelar o nome dessas personagens. Então, por exemplo, nós temos aqui uma moça que acusa o primo de ter matado a bruxa, mas a gente percebe que essa acusação ela pode ter muito mais a ver com uma mágoa antiga e com o ciúme que ela sente da avó, porque apesar de o primo ter uma fama na cidade, a avó o prefere ao invés das outras netas, né? Então pode ser que essa moça esteja incriminando o rapaz por essa questão pessoal e familiar deles. Existe também aqui uma adolescente de 13 anos que fugiu de casa e chegou ali em La Matosa depois de ter engravidado do padrasto, e essa moça ela acaba sendo levada à casa da bruxa por uma cafetina ali de La Matosa para tentar fazer um aborto. Mas como esse aborto ele teve algumas complicações, talvez isso fosse motivo para que essas pessoas atentassem contra a vida da bruxa. E existe aqui também um rapaz que ficou conhecido na cidade por ter um caso público com essa bruxa, mas esses dois acabam brigando em determinado momento por dinheiro. Então talvez esse rapaz tenha matado a bruxa depois dessa briga, e essa briga aconteceu em um lugar público, então muita gente viu, e portanto tudo isso acaba depondo contra esse sujeito. Além disso, existe aqui também um homem que ele tem um problema na perna, e ele acaba se envolvendo de maneira mais direta com um assassino por conviver com esse sujeito, com o suposto assassino, enfim, por conviver com esse sujeito. E por fim, existe aqui também um rapaz que está passando por uma crise muito forte depois de perceber que ele tem alguns desejos sexuais que ele não aceita muito bem. E esses desejos envolvem, por exemplo, relações homoafetivas e zoofilia. Mas para ele, esse primeiro tipo de desejo é muito mais problemático do que o segundo. Então, apenas para você ver como o machismo estrutura o pensamento desses personagens. Pois então, cada um desses capítulos se dedica a aprofundar a história dessas pessoas, a moça que acusa o primo, a menina de 13 anos que aparece em La Matosa, o homem que tem um problema na perna, e esse rapaz
que tem esses desejos com os quais ele não sabe lidar. E conforme essas histórias vão sendo aprofundadas, a gente começa a perceber que os excessos de um determinado depoimento acabam preenchendo as lacunas deixadas por outros. Então, tem personagens que falam muito e você pensa, nossa, mas ele está tergiversando demais, e isso não tem sentido. Mas, na verdade, a gente percebe páginas depois, ou capítulos depois, que aquilo que sobrou no depoimento de um acaba cobrindo os espaços deixados por aquilo que falta no depoimento de outros personagens. E agora eu próprio vou pedir licença aqui para tergiversar um pouco rapidamente, não que eu já não tenha tergiversado antes ao longo do vídeo, mas enfim, conforme eu fui lendo o romance, eu pensei bastante em como até hoje essas acusações de bruxaria são muito frequentes e como elas apontam para uma instrumentalização do medo que traz à tona aquilo que há de mais violento nas pessoas. Porque quando você sataniza, você legitima e justifica a violência contra determinados grupos ou contra determinadas pessoas. Basta pensar, por exemplo, no que fazem com as religiões de matrizes africanas aqui no Brasil, em que, por acreditarem que elas são ali a epítome do mal, ou coisa que o vai, qualquer coisa é justificável para parar o funcionamento de terreiros. Então as pessoas vão, depredam, tacam fogo, incendiam, etc, etc. Né? Então, é só você pensar nesses casos mais concretos para ver quais são as consequências mais diretas dessa satanização. E para demonstrar isso, eu vou citar aqui mais 4 exemplos bem concretos. Tá? Eu vou deixar certinho lá embaixo os links para as notícias que abordam esses casos, caso você não tenha visto ou não se lembre deles. Mas vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui se refere a um evento trágico que aconteceu em maio de 2014, quando uma mulher chamada Fabiane Maria de Jesus, e eu estou divulgando aqui o nome dela, porque o nome dela foi divulgado pela imprensa, essa moça ela foi espancada até a morte por um grupo de pessoas que a acusavam de bruxaria. E eu não sei se vocês se lembram, mas alguns anos antes disso, né, antes de 2014, começou uma onda de pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos e caçar aqueles que supostamente teriam roubado outras pessoas, né? Essa espécie de vigilantes do mundo real, todos eles homens da tradicional família brasileira, etc, etc, pessoas de bem, mas queriam linchar os outros sem provas concretas, né? Inclusive eu lembro que naquela época até veio à tona aquela frase do Watchmen que diz: quem vigia os vigilantes, né? Mas enfim, então veja, poucos anos antes começou essa ideia de que nós temos que fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, portanto, se a gente tiver uma arma em casa, por exemplo, é até melhor. E daí, pouco tempo depois, acontece esse caso com a Fabiane, que por conta de um boato que circulou no Facebook, ela acabou sendo morta, ela acabou sendo espancada até a morte, que é um jeito terrível de se morrer. E daí você tem pessoas irresponsáveis que dizem que mentira e fake news fazem parte do nosso dia a dia, que portanto não tem problema, né? Mas enfim, então esse é o primeiro exemplo de pessoas que foram acusadas de bruxaria. Em setembro de 2017, os cadáveres de 2 crianças foram encontrados sem as cabeças em Novo Hamburgo. Durante as investigações desse caso, um dos delegados acusou um sujeito da cidade de ter sido o autor do crime e, como prova, esse delegado disse que recebeu uma inspiração divina que apontava que o acusado teria matado as crianças para fazer rituais envolvendo satanismo e magia negra. E pelo que eu sei, esse caso até hoje não se resolveu completamente. E é um caso que ele foi pouco divulgado, né, na grande imprensa. Eu só fiquei sabendo desse caso muito por acaso. Mas enfim. E em novembro daquele mesmo ano de 2017, a Judith Butler, aquela filósofa norte-americana, ela foi chamada de bruxa aos berros na frente do Sesc Pompeia por um grupo de conservadores que se diziam contrários à ideologia de gênero. E eles chegaram inclusive a fazer ali uma boneca de pano representando uma bruxa, colaram uma fotografia do rosto da Judith Butler
e tacaram fogo nessa boneca. E depois disso, quando a Judite estava, acho que em Congonhas, ela foi perseguida, enfim, uma pessoa que estava ali com ela foi atacada por um desses conservadores malucos que estavam perseguindo ela e chamando ela de bruxa e coisas que o valham. E, por fim, em junho deste ano, curiosamente, no momento em que eu estava lendo aqui o Temporada de Furacões, começaram a associar o Lázaro Barbosa a rituais de satanismo e bruxaria. E aí foi como eu disse, quando você sataniza, qualquer forma de violência se torna justificada para capturar o sujeito, para debelar o mal que ele representa. Mas perceba que eu não estou aqui dizendo que o Lázaro era inocente. Eu estou aqui apenas apontando para o fato de que, como ele sozinho conseguiu dar um baile em toda uma força policial, acabaram atribuindo a ele poderes quase sobrenaturais e isso acabou desviando a atenção das pessoas para o fato de que as relações, os pactos que o Lázaro havia firmado eram pactos muito terrenos, muito concretos e muito políticos com poderosos ali da região, onde todo aquela celeuma aconteceu em junho deste ano. Não sei se vocês estão lembrados, mas enfim, vou deixar todas essas informações, todas essas notícias linkadas lá embaixo. E daí, veja bem, não me parece à toa que esse medo das bruxas e dos satanistas tenha surgido no Brasil justamente de 2014 para cá, que foi quando vários discursos foram aparecendo aos poucos e foram sendo ignorados e foram taxados como piadas, ou como exagero, ou como loucura, ou coisa parecida. E agora, o resultado de ignorar todos esses discursos que foram surgindo de 2014 para cá, o resultado dessa instrumentalização do medo que faz com que as pessoas ajam das maneiras mais absurdas possíveis para se defenderem desse mal intangível e, enfim, metafísico que se abateu sobre elas, né? O resultado dessa instrumentalização do medo, desse uso político do medo, é a presença de uma figura como, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro, né? Que faz o que quer e tem gente que o defende dizendo que, na verdade, ele está protegendo a pátria do fantasma do comunismo ou coisa parecida. Então veja como o medo e o ódio, eles andam juntos em certos discursos e eles nos permitem perceber melhor esses pontos de contato. Então o medo e o ódio, eles podem ser usados com finalidade política quando aliados principalmente a esse medo de algo que beira a irrealidade, como disse lá o Stuart Clark, que é a bruxaria. Então você começa perseguindo bandidos e daí de repente você começa a perseguir também bruxas que estão à solta capturando as criancinhas do bairro, como se você fosse ali o Dom Quixote lutando contra moinhos de vento, né? Mas enfim, toda essa conversa ela pode até parecer muito distante aqui do livro, mas na verdade ela não é, porque o livro também nos dá notícia, ficcionalmente, evidentemente, de uma sociedade que sataniza alguns grupos e que normaliza toda e qualquer violência que é usada contra esses grupos. Tanto é assim que, como eu disse, a própria polícia que está aqui, ela se preocupa muito mais com o suposto tesouro da bruxa do que com o crime em si. E conforme o romance avança, a gente percebe que tem algo além da bruxaria afastando essa mulher dos outros habitantes de La Matosa. Porque, por exemplo, ao contrário da mãe, ela não tem nenhum tipo de respeito. As pessoas não a temem, não a respeitam nem nada, né? Ou melhor, ela não é tão temida e tão respeitada quanto a mãe foi em seu tempo. E para falar nisso, eu preciso ler aqui um trecho, né, para poder dizer o que é esse outro elemento que afasta essa mulher do resto de La Matosa. Eu preciso ler um trecho que pode ser spoiler. Então, eu sugiro que, se você liga para spoilers, você pare de ver o vídeo agora, né? Eu vou falar um pouco mais sobre essa bruxa e depois eu vou simplesmente ler aqui alguns trechos do romance para encerrar o vídeo. Então, a discussão acabou mesmo, né? O que eu queria dizer, de fato, sobre este livro, pensando em toda essa questão da bruxaria e pensando nessa instrumentalização do medo, tudo isso eu já disse, então agora eu vou apenas fazer a leitura aqui de alguns trechos e comentar
mais algumas poucas coisas. Então, novamente, se você liga para spoiler, muito obrigado por assistir esse vídeo. Vemo-nos no próximo, Amplexo, etc, etc. Curta, compartilha, faça tudo aquilo que é necessário. E, dado este recado, né, vamos finalmente ao trecho que nos revela algo muito importante sobre essa bruxa, e esse trecho ele explica bem toda a dinâmica que se estabelece entre ela e os outros personagens. Esse trecho está na página 89 e ele diz o seguinte: até então ninguém contara que a tal bruxa era, na verdade, um homem, um senhor de 40 ou 45 anos de idade naquela época, vestindo roupas pretas de mulher e as unhas bem compridas e pintadas também de preto, espantosas. E embora tivesse algo como um véu que lhe tapava o rosto, bastava ouvir a voz e ver as mãos que você se dava conta de que se tratava de um homossexual. Então veja que quando se revela que na verdade essa bruxa era uma mulher trans, pelo que fica dito aqui a partir desse momento do romance, ainda que aqui os personagens se refiram a essa bruxa como sendo um homossexual, mas enfim, a partir do momento em que isso nos é revelado, isso ressignifica toda a violência que essa bruxa sofreu e ressignifica também as relações que ela foi estabelecendo com os outros personagens. Então, por exemplo, aí é que a gente começa a entender por que logo no início o narrador chama o filho da bruxa de criatura, ou então por que o rapaz que tinha um caso com essa bruxa ficou tão mal falado na cidade, porque essa é uma cidade muito machista, e daí ele tinha um caso publicamente conhecido com um homem, né, ali que se vestia de mulher. E a partir dessa revelação sobre a bruxa, a própria narrativa sugere que o fato de ser uma mulher trans foi mais um motivo para terem matado essa personagem. E daí na página 149 existe um outro trecho em que é dito o seguinte: a bruxa fez por merecer, por ser veado, por ser feio, por ser cuzão e por ser podre. Ninguém iria sentir falta desse viado de merda. E isso me fez lembrar bastante, né, pensando nessa motivação a mais pro crime, isso me fez lembrar bastante de um caso que aconteceu aqui em Campinas, em janeiro de 2019, quando uma transexual chamada Kelly da Silva foi assassinada e teve o seu coração arrancado por um homem chamado Caio Santos de Oliveira, que inclusive confessou a autoria do crime e revelou que guardou o coração da Kelly em sua casa porque ele tinha feito tudo aquilo com ela porque ela era um demônio. Então veja aí essa noção da demonização, da satanização do outro novamente e na vida real. Então veja, nesse tipo de crime de ódio, o corpo da vítima continua sendo violentado mesmo depois de morto. Foi o que aconteceu lá com a Kelly na vida real e é o que acontece aqui com a bruxa de La Matosa, cujo cadáver vai se decompondo ali a céu aberto e à mercê da natureza. Enfim, como vocês notaram, apesar desse estilo não realista, Temporada de Furacões nos dá notícia de uma realidade que é muito identificável com a nossa e que é muito próxima da nossa. E exatamente por isso fica aqui a minha sugestão desse livro, que entrou para a lista de melhores leituras deste ano, evidentemente. E para terminar o vídeo, eu vou simplesmente ler aqui mais alguns trechinhos do livro, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é o estilo da Fernanda Melchor. Daí na página 201 é dito o seguinte: dizem que na verdade nunca morreu, porque as bruxas não morrem tão facilmente. Dizem que no último instante, antes de os rapazes a apunhalarem, ela conseguiu lançar um feitiço para se transformar em outra coisa, um lagarto ou um coelho que correu para se refugiar no buraco mais profundo do monte, ou no milhafe preto gigante que apareceu no céu dias depois do assassinato, um animal enorme que voava em círculos sobre os campos e que logo pousava nos galhos das árvores para observar com olhos vermelhos as pessoas que passavam ali embaixo, como se estivesse com vontade de abrir o bico e falar com elas. Dizem que o calor está deixando as pessoas loucas, que como é possível que a essa altura de maio não tenha chovido uma só gota, que a temporada de furacões virá com força, que as más vibrações são as culpadas por tanta desgraça,
corpos decapitados, esquartejados, envoltos em cobertas, escondidos, que aparecem em cantos das trilhas ou em fossas cavadas às pressas nos terrenos que cercam as comunidades. A hora em que as mulheres se sentam para contar histórias enquanto vigiam com mais atenção o céu em busca daquele estranho animal branco que pousa sobre as árvores mais altas e contempla tudo com cara de quem quer dar um alerta. Que não entrem na casa da bruxa, sem dúvida. Que evitem essa região e não se atrevam sequer a passar em frente, que não olhem por entre os buracos que agora povoam seus muros, que contem aos seus filhos por que não devem entrar em busca do tesouro e muito menos ir em grupo com os amigos percorrer os quartos em ruínas e subir ao andar de cima para ver quem é o corajoso que se atreve a entrar no quarto do fundo e tocar com a mão a mancha que deixou o cadáver da bruxa sobre o colchão imundo. Que contem como alguns saíram espantados daí, tontos pela pestilência que ainda se respira lá dentro, aterrorizados pela visão de uma sombra que se descola das paredes e que começa a persegui-los, que respeitem o silêncio sepulcral daquela casa, a dor das desgraçadas que moraram ali. Isso é o que dizem as mulheres do povoado, que não há tesouro lá dentro, que não há ouro, nem prata, nem diamantes e nem nada além de uma dor pungente que se nega a se dissolver. Então, com a leitura desse trecho, eu me despeço. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, etc e tal. Eu vou deixar certinho todos os links, todos os nomes dos textos que eu fui citando lá embaixo, assim como os vídeos também aos quais eu fui me referindo. Vemo-nos então no próximo vídeo e um amplexo.